Olá, bom dia, uma excelente terça-feira para você. Hoje, 1º de julho, estamos ao vivo aqui do plenário Dirceu Cardoso com a transmissão da reunião da Comissão de Agricultura. Hoje os deputados irão tratar sobre uma portaria conjunta das secretarias de Agricultura e de Saúde sobre a rastreabilidade de frutas e hortaliças aqui no estado. Os trabalhos serão presididos pelo deputado Adilson Espíndola. Vamos acompanhar. Ela já falou? Bom dia a todos. Daremos início a essa reunião. Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da comissão nos termos do artigo 75 do Regimento Interno. Aproveito para saudar os meus colegas deputados, os nossos convidados, nossos visitantes e quem nos assiste pela TV Alice. Desde já, agradeço a presença de todos. No último domingo, dia 29 de junho, comemoramos o Dia do Pescador e o Dia Estadual da Aquicultura e Pesca. Por isso, quero parabenizar a todos os pescadores e também parabenizo os produtores que trabalham com a aquicultura em nosso estado, gerando emprego e renda, além de contribuir com a economia do Espírito Santo. No mês de julho, temos datas importantes que constam no nosso calendário estadual. Hoje, entramos na Semana Estadual da Agricultura Familiar e da Reforma Agrária, comemorada sempre na primeira semana do mês de julho. No dia 11, celebramos o Dia Estadual do Produtor Rural Capixaba. No dia 24 de julho, comemoramos o Dia Estadual do Agricultor Familiar e também o Dia do Suinocultor. No dia 28, temos o Dia Estadual do Pecuarista e também o Dia Nacional do Agricultor. A todos esses profissionais e produtores, o nosso carinho, o nosso respeito pelo trabalho que desenvolvem em todo o Espírito Santo. Convido agora a Regiane Vasconcelos, que fará a leitura de um versículo bíblico e uma breve oração. Eu vou passar. Bom dia a todos. Gostaria de ler os Salmos 128, versículo 2. Do trabalho de tuas mãos comerás, e feliz será, e tudo te irá bens. Senhor Deus, queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, ó Pai. Colocamos em tuas mãos tudo que for aqui decidido, tudo que for tratado para o bem-estar da população em geral, Senhor. Coloco as autoridades em tuas mãos, os convidados, todos os servidores dessa Casa de Leis, que o Senhor possa abençoar cada um. Em nome de Jesus, amém. Passo a palavra agora aos meus colegas deputados que quiserem fazer as suas saudações iniciais, começando pelo nosso primeiro vice-presidente, deputado João Coser, que irá também cumprimentar todos os alunos que estão nos visitando no dia de hoje. Bom dia, quero cumprimentar nosso presidente, deputado Adilson Espíndola, ele é da região de Santa Maria de Jetibá. Quero comentar o Mazinho dos Anjos, é de Vitória e Barra São Francisco. Faz assim, Mazinho, para a turma lá. E cumprimentar o Toninho Demater, que é de Pinheiros. Bem, está aqui a Comissão de Agricultura. Esse aqui é o plenário que faz a sessão às 15 horas da tarde, segunda e terça, e 8 horas da manhã. Cumprimentar as lideranças que vão falar daqui a pouco sobre o tema. E cumprimentar a galera aí, 24 estudantes do Colégio Maristas. Bem-vindo aqui à Assembleia Legislativa. Um grande abraço para vocês. É uma honra recebê-los aqui. Também com as professoras Kelly Presílios e Karina Kelly. Quem é quem? Quem é Karina? Karina e quem?
Obrigado a vocês. É importante que os alunos venham aqui conhecer um pouco do Poder Legislativo. Aqui são feitas normas estaduais, regulamento o orçamento do governo do Estado. Todos os investimentos que são feitos no Estado do Espírito Santo passam pela Assembleia na aprovação do orçamento. Meu nome é João Coser, sou deputado estadual, agora vice-presidente da Comissão de Agricultura, coordenada pelo deputado Adilson Espíndola. Uma honra saudá-los e receber vocês aqui. Muito obrigado. Passa a palavra ao ilustre colega deputado Mazinho dos Anjos. Bom dia, presidente Adilson, bom dia demais deputados, membros da Comissão de Agricultura. Cumprimentar todas as pessoas aqui que vieram acompanhar e prestigiar a Comissão de Agricultura, né? Cumprimentar o cidadão do Estado do Espírito Santo que nos assiste pela TV Assembleia, os alunos do Colégio Marista, sejam bem-vindos. Aproveitem a oportunidade aqui de conhecer a Assembleia Legislativa junto com a professora Karina e a professora Kelly. E queria parabenizar o presidente pela condução dos trabalhos da Comissão de Agricultura. Eu sou membro suplente, né, a primeira reunião que eu estou participando da comissão, e tive presente hoje muito pelo tema, presidente Adilson. O tema dessa portaria conjunta SEAG e CESA, de 24 de novembro de 2017, que estabeleceu as diretrizes para a rastreabilidade de frutas e hortaliças frescas produzidas e comercializadas no Estado do Espírito Santo. É um tema muito importante, a gente vai ter hoje, né, a apresentação de diversos convidados para falar sobre essa portaria, então eu fiz questão de estar presente para poder acompanhar esse tema importante aqui na Comissão de Agricultura. Um abraço, obrigado. Obrigado, deputado. Passa a palavra também ao ilustre deputado Toninho da Emater. Bom dia, presidente Adilson, demais colegas João e Mazinho. Saudar a todos que vão participar aqui conosco dessa importante reunião, desse setor agro que nos alega cada dia. E digo para vocês que a comissão mais concorrida aqui, Mazinho, é essa de agricultura. Você vê a força do agro capixaba. Todas as reuniões com plenário lotado. Parabenizar aqui os alunos pela presença e que a gente tenha um bom dia de trabalho desse tema, principalmente hoje importantíssimo, que é a rastreabilidade, que desafiador, mas que a gente precisa encontrar um meio termo para que possa trabalhar, dar tranquilidade aos produtores, respeitando as leis, mas que possa equacionar e dar tranquilidade para que possa produzir. Um abraço a todos. De acordo com os parágrafos 4º e 5º do artigo 97 do Regimento Interno, dispenso a leitura da ata da primeira reunião ordinária enviada aos gabinetes de Vossas Excelências por e-mail. Pergunto se algum deputado tem alguma retificação a fazer. Não tendo, declara a ata aprovada. Publique-se. Solicito à secretária que faça a leitura do expediente. Correspondências recebidas. O ofício número 076/2025 do excelentíssimo senhor deputado Lucas Polezi, justificando sua ausência na reunião ordinária do dia 3/6/2025. Ofício número 082/2025 do excelentíssimo senhor deputado Alcântara Filho, justificando sua ausência na reunião ordinária do dia 3/6/2025. Ciente a Secretaria para incluir no relatório mensal de frequência do parlamentar. Proposições recebidas. Projeto de lei número 760/2023, autor, deputado Lucas Polezi, ementa, cria o programa Superprodutor Rural no âmbito do Estado do Espírito Santo. Ciente, designo para relatar esse projeto o deputado Toninho da Emater. Projeto de lei número 165/2020, autora, deputada Irine Lopes, ementa, dispõe sobre o Programa Estadual de Incentivo à Implantação de Hortas Comunitárias e Compostagem no âmbito do Estado do Espírito Santo. Ciente, designo para relatar esse projeto o vice-presidente da Comissão da Agricultura, deputado João Coser.
Proposições distribuídas aos relatores. Projeto de lei número 438/2024, autor, deputado Coronel Wellington. Ementa. Acrescenta ao item ao anexo 1 da Lei 10.974, de 14 de janeiro de 2019, conferindo ao município de Venda Nova do Imigrante o título de capital capixaba do abacate. Foi designada para relatar este projeto de lei a deputada Raquel Lessa. Proposições sobrestadas. Não houve no período. Proposições baixadas de pauta. Não houve no período. É o que constava do expediente. Devolvo a palavra ao senhor presidente. Nós temos uma matéria, um projeto de lei em pauta para votação. Como ainda nós não temos quórum para votar, precisamos de 5 membros, dos 9 membros da Comissão da Agricultura. Vamos passar, então, para a fase das comunicações. Depois a gente retorna, então, à pauta do dia. Mais uma vez eu quero dar as boas-vindas a todos vocês, agradecer pela presença, saudando aqui o Juliano Mosa Mação, gerente da Vigilância em Saúde da CESA, qual eu convido para compor a mesa. Quero saudar também o Luciano Fazolo, coordenador de agroecologia da SEAG, que eu também convido para compor a mesa. Marcos Antônio Magalhães, assessor de rastreabilidade e presidente da Comissão de Rastreabilidade da SEASA, que eu também convido para compor a mesa. E o senhor Ignaldo Andreata, presidente do Sindicato Rural de Santa Maria de Jetibá, da qual também eu convido para tomar assento na mesa. Rastreabilidade. Quero saudar e agradecer a presença do Washington Machado, secretário de Agricultura do nosso querido município de Domingos Martins. Muito obrigado pela presença. Saudar o Marcelo Endringer, subsecretário de Agricultura do município de Cariacica. Muito obrigado pela presença. Saudar o Renan Reis, que é das Relações Institucionais da OCB do Espírito Santo. Está ali, obrigado pela presença. Nosso querido vereador de Laranja da Terra, Marlon Wolfgram, muito obrigado pela presença. Nosso vereador Gé, da Agricultura, também do nosso querido município de Laranja da Terra. Muito obrigado pela sua presença, já está no segundo mandato, já foi secretário também da Agricultura no município de Laranja da Terra, um grande amigo. E, mais uma vez, obrigado pela presença dos dois aqui nesta reunião. O Arley Gonçalves, vereador do nosso querido município de Boa Esperança, muito obrigado pela sua presença aqui na nossa reunião. Do Daniel, que é vereador de Piúma. Cadê o Daniel? Está ali. Muito obrigado pela sua presença. Vereador Anderson de Pagoto, de Afonso Cláudio, e extensionista do Encapé, nosso funcionário público estadual. Muito obrigado. Parabéns também pelo seu trabalho que você vem fazendo no município. Já é um recordista de projetos apresentados lá na Câmara Municipal nesses primeiros 6 meses de mandato. Quero também cumprimentar o Vanildo Sanso, que é vereador de Santa Teresa, já de vários mandatos também, que tem um trabalho bacana no município de Santa Teresa. Muito obrigado, vereador, pela sua presença.
ao meu amigo Charles Ladislau, secretário de Agricultura do nosso querido município de Boa Esperança, muito obrigado pela sua presença aqui na nossa reunião. Também já foi vereador, já prestou e presta relevante serviço ao município de Boa Esperança. Nosso secretário de Agricultura do nosso querido município de Santa Maria de Jetibá, Vanderlei Marques, muito obrigado pela sua presença. Almir Gonçalves Viana, secretário de Agricultura de Aracruz, muito obrigado pela sua presença, do nosso querido município de Aracruz. Daniel Abreu, gerente da Defesa Sanitária e Inspeção Vegetal do IDAF, muito obrigado pela sua presença. Nosso amigo Gervásio Madalão, subsecretário de Agricultura de Santa Teresa, também já foi vereador por vários mandatos no nosso querido município de Santa Teresa, também já tem relevante serviço prestado e continua prestando ao nosso município. Se eu esqueci de alguém, eu peço para a minha assessoria me ajudar aqui. Renatinho, vereador de São Gabriel da Palha, aqui, muito obrigado pela sua presença, também um grande companheiro e também já mostrou que veio nesse primeiro mandato dele fazendo um trabalho muito bonito no nosso município de São Gabriel da Palha. E, principalmente, a todos os nossos produtores rurais e a todas as pessoas que estão presentes nessa reunião e a todos aqueles que estão nos acompanhando pela TV Assembleia. Hoje trazemos para esta comissão um tema de extrema relevância, a Portaria Estadual número 1001-R, de 24 de novembro de 2017, que trata da rastreabilidade de frutas, legumes e hortaliças, elaborada pela Secretaria de Estado da Agricultura em conjunto com a Secretaria de Estado da Saúde. Não temos dúvidas de que é uma norma importante. A rastreabilidade é fundamental para garantir segurança alimentar, para dar mais transparência à cadeia produtiva e também para fortalecer a confiança do consumidor em nossos alimentos. Mas é preciso reconhecer um ponto essencial. Essa portaria tem se mostrado extremamente burocrática e de difícil adaptação, principalmente para os pequenos produtores. O produtor rural que se regularizar o produtor rural quer se regularizar e quer fazer as coisas do jeito certo. O problema é que, muitas vezes, falta informações claras e até ferramentas adequadas para que consiga atender a todas as exigências que a norma impõe. Os desafios continuam grandes no campo. A dificuldade não está no conceito da rastreabilidade, mas a forma como ela está sendo exigida. Essa burocracia tem prejudicado, inclusive, a comercialização dos produtos e até a compra de insumos. Isso vem causando desmotivação, insegurança e até desistência do pequeno agricultor em permanecer na atividade. É exatamente por isso que estamos trazendo essa discussão para a Comissão de Agricultura. Recebemos hoje para a nossa reunião o coordenador de Agroecologia da Secretaria de Agricultura, Luciano Fazolo, o gerente de Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde, Juliano Mosa Mação, a nutricionista do Núcleo Especial de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde, Priscila Endrich Loser, o assessor de rastreabilidade e presidente da Comissão de Rastreabilidade da SEASA, Marcos Antônio Magalhães Aguiar, e o técnico agrícola e membro da Comissão de Rastreabilidade da SEASA, Ronan Souza Ribeiro de Campos, e o nosso presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa Maria de Jetibá, Aguinaldo Andreato. Nesse momento... Presidente, a Priscila está aqui. Que é a Priscila? Está muito machista essa mesa. Se o presidente autorizar, você podia vir aqui para dar uma quebradinha. Muito homem, pelo amor de Deus.
Pode ser, presidente. Com certeza. Está convidada para compor a mesa. Neste momento, passamos a palavra, então, para o coordenador de agroecologia da Secretaria de Agricultura, Luciano Fazolo, pelo tempo estimado de 8 minutos. Bom dia, gente. Inicio a minha fala cumprimentando os nobres deputados e parabenizando especialmente o deputado Adilson pela iniciativa de trazer um tema tão sensível e tão importante, né, para a discussão aqui na Assembleia. Juliano, por gentileza, gostaria que você se dirigisse à tribuna, pode ser? Luciano. Bom, então, como eu dizia, gostaria de iniciar parabenizando o deputado Adilson por pautar um tema tão importante e tão necessário, né, para a sociedade capixaba aqui nessa casa, que é tão relevante para o povo capixaba. Eu gostaria de iniciar colocando o processo histórico de construção da portaria. Os antecedentes, né, que determinaram a construção dessa portaria e alguns encaminhamentos que foram tomados a partir de então. A elaboração da portaria da rastreabilidade, ela se iniciou no ano de 2016, por iniciativa do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. O Ministério Público, de posse dos resultados dos programas de monitoramento de resíduos de agrotóxicos no Estado, percebeu uma quantidade grande de não conformidades. O que é isso? Alimentos que apresentavam, de alguma forma, risco à saúde do consumidor e risco principalmente à saúde do produtor rural. A gente sabe, a gente vê na televisão, no jornal, na internet, reiteradamente, né, problemas decorrentes do uso inadequado do produto agrotóxico. A gente não está aqui, e a portaria não tem por objetivo demonizar ou proibir o uso do produto agrotóxico no Brasil. O agrotóxico, ele um produto, o uso do agrotóxico é permitido. No entanto, ele é regulamentado e é regulado por legislação. O produtor rural que fizer opção pelo uso, ele tem toda a liberdade de utilizar, porém, ele precisa utilizar da forma correta. O uso inadequado do produto agrotóxico, ele traz prejuízos para a saúde de nós consumidores, mas traz principalmente prejuízos para a saúde do produtor rural. A grande maioria dos dados e estatísticas que mostram a contaminação e problemas decorrentes, né, do uso inadequado do agrotóxico, eles incidem sobre o produtor rural. Então, falar sobre rastreabilidade, falar sobre o uso correto do agrotóxico é bom para todos nós consumidores, mas é bom principalmente para o agricultor, sobretudo o agricultor familiar. Então, é um tema extremamente sensível e necessário de ser debatido para garantir a segurança de nós consumidores e principalmente do agricultor familiar, que é quem mais sofre, né, com esse processo. E aí, retornando, diante desse número grande de dados e informações sobre contaminação por uso de agrotóxico, o Ministério Público chamou a cadeia produtiva, né, da agricultura e do comerciante, toda a cadeia produtiva de frutas, verduras e hortaliças do Espírito Santo, para buscar alternativas para resolver o problema. Porque uma vez que esse resultado dos programas de monitoramento de agrotóxicos apresentavam riscos à saúde humana, era muito difícil, sem a rastreabilidade, identificar o produtor responsável por aquele produto. Então, toda vez que o programa ia num supermercado, ia num ponto de comércio, coletava uma verdura, uma fruta para análise, e essa análise apresentava algum risco, era impossível identificar
quem era o responsável por aquilo. E aí o Ministério Público muitas vezes chegava ao supermercado e o supermercadista dizia: bom, mas eu não produzo essa banana, esse alface, esse tomate que está com problema. Então, o Ministério Público convocou o conjunto de atores, né, participaram da elaboração dessa portaria. O Juliano, que está presente à mesa, participou representantes da agricultura na época, a FETAIS, a FAIS e outros movimentos, né, organizados, contribuíram ativamente no processo de construção da portaria. Então, o Ministério Público, diante dessa articulação de parceiros, determinou que coordenou, né, a elaboração da portaria pelo lado dos produtores e pelo lado dos grandes consumidores, dos grandes comerciantes. Foram feitos termos de ajustamento de conduta e termos de responsabilidade. Então, grandes atacadistas, grandes fornecedores e grandes comerciantes de frutas, verduras e hortaliças, eles assinaram, né, termos de ajustamento de conduta com o Ministério Público, e os pequenos produtores, né, se comprometeram a se organizar por meio da portaria da rastreabilidade, que se aplica a todo mundo. E o que ela determina? Ela determina um conjunto de procedimentos que permita a gente identificar quem é o produtor e qual o caminho que o produto, a banana, o alface, o tomate, a fruta, a verdura, a hortaliça, qual o caminho que ela percorre, saindo da propriedade até chegar à mesa do consumidor final. Então, a rastreabilidade nos permite isso. E ela traz, deputado, no seu escopo, nenhuma grande alteração ou nenhuma grande inovação sob o ponto de vista de exigência legal. No entanto, ela reitera alguns aspectos que já são obrigatórios. Por exemplo, a emissão de nota fiscal. A emissão de nota fiscal é necessária. O produtor rural, na grande maioria das atividades, ele é isento de imposto, mas ele não é desobrigado de emitir a nota fiscal toda vez que ele comercializa o seu produto. Então, a portaria ela reitera a necessidade da nota fiscal, ela reitera a necessidade do produtor guardar em registro receituários agronômicos e notas fiscais dos produtos agrotóxicos, e ela traz a necessidade do produtor manter o registro de manejo. Então, aqueles tratos culturais que são orientados pelo receituário agronômico, o produtor fica obrigado a guardá-los também. E talvez a única obrigação adicional que a portaria traz é a necessidade de uma identificação. A rastreabilidade, por conceito e por definição da portaria, é o conjunto de procedimentos que permite detectar a origem e acompanhar o caminho percorrido pelo produto até do produtor ao consumidor final. Então, a etiqueta da rastreabilidade é a forma pela qual a portaria estabelece que o produtor rural vai identificar o seu produto. É a forma pela qual o órgão público pode percebido uma não conformidade, consegue chegar ao produtor responsável por aquilo. E chegar aqui vale a gente destacar que em nenhum momento a ideia é penalizar o produtor ou multar o produtor rural que tenha sido identificado com alguma não conformidade. A ideia é identificar no sentido de corrigir o problema, de desenvolver as ações de educação, desenvolver as ações de formação para que ele, se resguarde, resguarde a própria saúde em relação ao uso do produto agrotóxico e resguarde a saúde dos seus consumidores. Então, a grande ideia é garantir a saúde de todo mundo. O produtor precisa emitir a nota fiscal, guardar as informações da sua produção, elaborar uma etiqueta e guardar os registros de lotes e quantidades produzidas. Isso é o que determina a rastreabilidade. A gente compreende algumas dificuldades, mas a gente compreende também que ao longo do processo da implantação da portaria de 2018 até agora,
algumas informações desencontradas e inverídicas, elas comprometeram o desenvolvimento. A primeira delas é a necessidade do uso de sistemas ou de aplicativos ou de sistemas informatizados para emissão de etiquetas. A portaria ela não estabelece isso. A portaria ela não estabelece procedimentos ou não estabelece exigências quanto ao padrão das etiquetas. O produtor rural ele pode utilizar uma etiqueta térmica, ele pode utilizar uma etiqueta impressa, ele pode utilizar código de barras, QR Code, ou pode utilizar etiquetas manuscritas. A portaria faculta ao produtor a forma de registro das informações, então não estabelece a necessidade ou obrigatoriedade do caderno de campo, e ela estabelece a necessidade da etiqueta, mas ela não estabelece um padrão obrigatório para o produtor. A gente teve, logo no início, como eu falei, o Ministério Público convocou a cadeia produtiva, então grandes atacadistas, grandes redes varejistas aqui do Espírito Santo se comprometeram junto ao Ministério Público a cobrar a rastreabilidade dos produtores, dos seus fornecedores. E aí, por uma operação privada, algumas dessas redes exigiram dos seus fornecedores a utilização de um sistema ou de uma etiqueta com QR Code. Mas a portaria, pela norma legal, o que o Estado exige, por força da portaria do produtor rural, é a nota fiscal, a guarda das informações básicas de lotes, quantidades do manejo utilizado e dos produtos utilizados nos seus cultivos e as informações do lote. Só isso. E a emissão da etiqueta. Não existem exigências adicionais diferentes daquelas que já existiam anteriormente para o produtor. E, sem contar que a rastreabilidade, muito antes até da portaria capixaba, ela já era utilizada por grandes, por médios produtores ou por alguns produtores mesmo familiares como um elemento de diferenciação de mercado. Utilizava-se a rastreabilidade como forma do produtor fortalecer a sua marca, fortalecer o seu nome, fortalecer a sua produção como forma assim até de se diferenciar no mercado. Então, o produtor que garante, o produtor que adota a rastreabilidade, ele tem também a vantagem de se estabelecer, de divulgar o seu nome, divulgar o seu produto, divulgar a qualidade do seu produto. Então, é algo que garantir a portaria da rastreabilidade é garantir saúde para nós consumidores e garantir saúde principalmente para o produtor rural, e combater o uso, garantir saúde para o produtor rural, combatendo o uso inadequado do produto agrotóxico. Nós agradecemos ao Luciano Fazolo pela sua contribuição e as perguntas a gente vai deixar por final para os colegas deputados assim quiserem fazer. Nós vamos ouvir todos os palestrantes primeiro e depois a gente vai abrir para perguntas, tanto pelos deputados como por todos os presentes. Passamos a palavra agora para o gerente de vigilância em saúde, da Secretaria de Saúde, Juliano Mação, pelo estimado também de 8 minutos. Bom dia a todos e todas. Agradecer o deputado pelo convite, pelo interesse no tema. Eu vou tentar não ser redundante às falas que o Luciano já colocou para a gente ter um trabalho bem produtivo. Ele já contextualizou em parte como que foi essa discussão, Eu vou retomar um pouquinho antes, Eu sou servidor efetivo da Secretaria de Saúde. Logo que entrei em 2013, como engenheiro agrônomo na Secretaria de Saúde, foi um dos temas que me foi colocado para trabalhar. E na época já se fazia um monitoramento de alimentos, Um dos riscos avaliados pela Secretaria de Saúde são os resíduos de agrotóxicos nos alimentos.
Então, desde 2001, 2013, a Anvisa já tinha um programa de monitoramento de resíduos de agrotóxicos em alimentos. Em 2014, a gente iniciou um programa próprio da CESA, também coletando alimentos no comércio e analisando se os resíduos de agrotóxicos estavam em conformidade com a legislação. E nesse trabalho, por diversos motivos, a gente encontrava alguns alimentos como o Luciano disse, com resíduos com não conformidades. E aí, em algum momento, não me lembro exatamente qual ano, o Ministério Público passou a nos solicitar esses laudos e identificou que diversas não conformidades existiam e foi cobrado o supermercadista, né? O que estava acontecendo e tal, e os supermercadistas alegavam, olha, nós não temos como mudar o cenário, nós não sabemos quem é o produtor, e aí iniciou-se a discussão, né, de como responsabilizar e adequar toda a cadeia produtiva. E aí, a partir de 2016, 2017, começou-se uma discussão nacional, então já havia um movimento nacional para implantar a rastreabilidade dos alimentos frescos, né, das frutas e verduras. Os alimentos embalados, aqueles industrializados, eles já tinham uma RDC que determinava a sua rastreabilidade, se eu não me engano, em 2015, né, Priscila? A RDC de rastreabilidade dos produtos industrializados. Então, essa demanda também, isso, exatamente, 2015 a RDC para produtos embalados, industrializados. Essa demanda nacionalmente vinha pressionando para esse caminho, tanto que a gente fez essa discussão que o Luciano citou, com vários órgãos, e aí no final de 2017 foi feita a nossa portaria, mas já havia uma IN, uma instrução normativa conjunta do MAP e da Anvisa em discussão, em consulta pública, e logo em fevereiro também foi publicada essa IN número 02, uma instrução normativa conjunta do MAP e da Anvisa, que determina também todo o território nacional essa obrigação. Então, assim, não é uma exigência só aqui do Estado do Espírito Santo. Na época nós consultamos a experiência de outros 2 estados que também se anteciparam, o Estado do Paraná e o Estado de Santa Catarina. Quando a gente discutiu, eles já tinham essa rastreabilidade implantada. Era um outro formato. O Estado do Paraná ele tinha um conjunto de exigências de rotulagem mesmo. Na nossa discussão, como o Luciano disse aqui, a gente tentou trazer algo o mais próximo possível daquilo que o produtor já fazia. Então, o produtor já tem que emitir nota fiscal. Então, por que a gente não usa a nota fiscal como o mecanismo de garantir essa informação? Então, não vou entrar nesse ponto, que o Luciano já disse muito bem, mas basicamente foi isso. E desde então, a portaria deu 1 ano para a implantação e nós fizemos cartilhas, viemos orientando, principalmente no supermercado, no ponto de comércio, que é a atribuição da vigilância sanitária de fiscalizar, né? E a pandemia, de alguma forma, ela acabou atrasando um pouco esse processo, dificultando para todo mundo, né? Mas entendo que as lideranças aqui presentes e todos mais são muito importantes para o avanço desse tema, porque a gente tem consciência que não é só uma normativa e um documento escrito que vai fazer a coisa mudar lá na realidade, né? Precisa realmente de um movimento mais amplo. E aí entendo que esse momento, e quanto mais parceiros forem incluídos nesse processo, melhor. Acrescentando uma informação também do ponto de vista, como foi colocado, da fiscalização, do ponto de vista da vigilância sanitária, ela fiscaliza o comércio, né? Então, nós temos atribuições, esse é um papel da vigilância sanitária municipal, então eles vão nos pequenos comércios, nos supermercados, e tanto para coletar alimento para análise e também orientar se a rastreabilidade está sendo cumprida, se alguma divergência ali houver, orienta como se deve ser adequado. O IDAF e outros órgãos têm um papel específico lá na agricultura, né? Entendo também o papel do INCAPé como sendo muito importante para esse fomento e essa articulação dos produtores rurais, para que eles cumpram e se adequem a essa ferramenta.
Também temos os atacadistas, que também são fiscalizados pela vigilância sanitária. Eles têm um papel importante, que eles, tanto o SEASA como todos os atacadistas, eles onde tem contato direto ali com o produtor e, por vezes, também consolidam lotes. Então, há uma exceção da portaria desse ponto de vista de rastreabilidade. Quando um distribuidor recebe de vários produtores, ele tem que manter esse registro de quais foram os produtores que ele recebeu e consolidou um lote dele. A partir desse momento, o último ponto de rastreabilidade passa a ser aquele distribuidor que fez uma consolidação de lote, aí nesse caso. Tentando cruzar aqui as minhas informações com a do Luciano, para não ser redundante, estou tentando pensar mais algum ponto que talvez seja interessante acrescentar, mas assim, também fico aberto a perguntas. Caso algum detalhe mais específico em relação ao agrotóxico, qualquer outro tema, estou à disposição para contribuir, mas por hora fecho aqui minha fala. Muito obrigado. Nós que agradecemos ao Juliano por suas informações, pela sua participação aqui. Como eu já disse anteriormente, nós vamos abrir para pergunta para todos os palestrantes depois da fala de todos. Quero aqui registrar a presença da minha colega parlamentar, a deputada Janete de Sá, que faz um excelente trabalho no Espírito Santo. Eu disse ontem numa agenda com o governador, com o nosso querido prefeito Afonso Cláudio, que é uma guerreira, uma batalhadora, já de diversos mandatos, já presidiu essa importante comissão já algumas vezes aqui nessa casa. Muito feliz aí com a sua participação e como membro efetiva da comissão. Quero registrar a presença e agradecer também com muito carinho o nosso vereador de Laranja da Terra, Jean Ratundi. Muito obrigado pela sua presença. Agradecer também de igual forma o nosso vereador de Laranja da Terra, Jackson Bulejano. Muito obrigado pela sua presença. Também 2 vereadores atuantes que estão trabalhando firme lá no município de Laranja da Terra, já também de mais mandatos, né? Parabéns pelo trabalho de vocês. Agradecer e cumprimentar o nosso presidente da cooperativa Copran, de Domingos Martins. Muito obrigado ao Darli Schaeffer pela sua presença, e também do nosso amigo Vanderlan Lauretti, que é subsecretário de Agricultura do nosso querido município de Santa Leopoldina. Passamos a palavra agora para a nutricionista do Núcleo Especial de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde, Priscila English Loser, pelo estimado prazo de 8 minutos. Tempo, melhor dizendo. Bom dia a todos, a todas. Quero cumprimentar a todos aqui da mesa, né? Os meus colegas aí da SEAG, ao Juliano, que é o gerente lá da Vigilância em Saúde. Eu atuo na Vigilância Sanitária, especificamente na área de alimentos, na Vigilância Sanitária Estadual, há 11 anos. Não atuo especificamente com a área de agrotóxicos, né? Nós temos uma outra colega que faz esse trabalho, que está de licença maternidade. Então, eu queria ressaltar alguns pontos aqui, né, em relação aos agrotóxicos, que a gente sabe que os agrotóxicos, eles podem expor as pessoas a um grande risco à saúde, doenças respiratórias, câncer, né, danos neurológicos. E aí nós temos também os impactos que esses agrotóxicos eles podem causar no solo, na água, enfim, o desequilíbrio ambiental que pode trazer essa questão dos agrotóxicos. Então, o nosso papel lá na Vigilância Sanitária é monitorar o resíduo desses agrotóxicos nos alimentos. Para isso, são desenvolvidos um programa estadual, como o Juliano complementou, e também trabalhamos num programa estadual que ele é organizado, né, pela Anvisa. Então, a Anvisa determina anualmente quais são esses alimentos que vão ser coletados no mercado e monitorados esses resíduos de agrotóxicos. A partir desses resultados, nós temos que adotar algumas ações, né, para que isso seja controlado, para que a gente não exponha o nosso consumidor. E aí vem a importância da rastreabilidade, né? Então, a rastreabilidade é acompanharmos o alimento ao longo da cadeia. Então, desde quando ele é produzido, ele é transportado, onde ele é armazenado, até chegar no consumidor, que vai lá na gôndola do supermercado, do mercado, adquirir esses alimentos, né? Então, quando a gente identifica que esses alimentos eles têm um resíduo de agrotóxicos ou elevado, ou ele não é adequado para aquele tipo de alimento,
nós precisamos saber quem foi esse produtor, né, para que sejam trabalhadas as ações. E aí vem o papel da agricultura, de trabalhar com esses produtores para controlar esses resíduos de agrotóxicos, porque também não temos só a questão do consumidor, né? Nós temos a questão da exposição do próprio produtor, que nós temos muitos casos de envenenamentos e mortes pelo uso também inadequado desses agrotóxicos. Então, a gente tem esse importante papel na saúde para que a gente possa proteger, que é o papel da vigilância sanitária, proteger a saúde da população. Então, o nosso trabalho ele está muito voltado para essa linha. Então, assim, a minha fala é bem breve, né? Eu fui pega meio que no laço ali para compor a mesa, mas agradeço aí o convite e a atenção. Eu só vou solicitar alguns minutinhos antes de nós ouvirmos o Marco Antônio. Eu vou voltar para a ordem do dia, porque os deputados não vão poder ficar até no final da reunião. Mazinho saiu? Bom. Fazer a leitura ali, o parecer. Vazinho está aqui, ó. Passamos então para a ordem do dia, projeto de lei de número 905/2023, de autoria do deputado Coronel Wellington, que acrescenta o item ao anexo 1 da lei número 10.974, de 14 de janeiro de 2019, conferindo ao município de Santa Leopoldina o título Capital Capixaba do Gengibre. Informo que sou relator dessa matéria e passo a fazê-lo neste momento. A presente proposição tem por finalidade, acrescento item ao anexo 1 da lei número 10.974, de 14 de janeiro de 2019, conferindo ao município de Santa Leopoldina o título de Capital Capixaba do Gengibre. O projeto de lei foi protocolado no dia 9 de novembro de 2023. A Procuradoria se manifestou pela constitucionalidade. A Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer pela constitucionalidade. Por fim, o projeto de lei em análise veio a esta Comissão de Agricultura, de Silvicultura, de Aquicultura e Pesca, de Abastecimento e de Reforma Agrária para exame e parecer. Sob a ótica desta comissão, não possui impedimento à aprovação, pois a lei é de relevante e oportuno atendimento ao interesse da coletividade, não gera aumento de despesas ou redução na Receita Administração Pública Estadual. Então, eu voto pela aprovação, pela constitucionalidade, pela legalidade e boa técnica legislativa. É como voto. Como voto o vice-presidente? Acompanho Vossa Excelência. Como voto o deputado Janete de Sá? Com o relator. Como voto o deputado Toninho da Emater? Com o relator. Como voto o deputado Mazinho dos Anjos? Acompanho o parecer do relator. Aprovado por unanimidade. Conforme informado na primeira reunião ordinária dessa comissão, foram encaminhados aos membros por meio eletrônico os seguintes processos administrativos para leitura e avaliação prévia. Processo administrativo de número 21.309/2024, processo administrativo número 19.038/2024 e processo administrativo número 2727/2004. Coloco neste momento os referidos processos em pauta para a eventual manifestação dos membros desta comissão. Pergunto se algum dos senhores deseja fazer uso da palavra para apresentar considerações ou sugestões a respeito desses documentos. Só para informar os colegas deputados, foi encaminhado para o gabinete de Vossas Excelências. Isso tratam da desoneração fiscal dos agrotóxicos, em cumprimento à decisão da plenária da terceira reunião da coordenação ampliada do Fórum Nacional, realizada em 27 de agosto de 2024, no auditório
Gebes de Melo Medeiros, na sede da Procuradoria-Geral de Justiça do Amazonas. Aquela plenária sugeriu que as Assembleias Legislativas, Estado e Distrito Federal busquem implementar regulamentação específica para a pulverização terrestre de agrotóxicos, tomando como referência a nota pública do GT Agroecologia, do MPF, sobre a regulamentação da pulverização terrestre. Os 3 órgãos não concordam com o uso de agrotóxicos em larga escala e sugerem a adoção de medidas para a regulamentação e para suprir a omissão estatal. O que se busca é proteger a saúde das pessoas e o meio ambiente ante os efeitos nocivos dos agrotóxicos. Desta forma, solicita a comissão que prossiga com a tramitação dos processos conforme o regimento interno. Passo então agora a palavra. Pode se justificar, deputado. Eu gostaria de pedir desculpa e justificar. Aqui na Assembleia nós temos muitas comissões. O deputado não participa de uma única comissão. Hoje eu tenho 4, então tenho que sair agora para participar de uma outra comissão. Me sinto representado pelos deputados. Gostei tanto do ponto de vista do cuidado com a saúde, com a vida das pessoas, mas ao mesmo tempo a preocupação de permitir que os produtores rurais, particularmente os pequenos, tenham condições de não só produzir, comercializar com a dignidade, com as condições para se manter lá na roça com uma vida decente e digna. Então, de minha parte, vocês têm toda a solidariedade, carinho, amizade. Sou um produtor rural pequeno, mas eu tenho certeza que tem que combinar nossa produção com o nosso cuidado com a vida das pessoas. Parabéns, todos estão falando aqui. E quero só mais uma coisa: as normas nacionais, elas são mais debatidas, mais aprofundadas, nós temos que ver como que aplica aqui. Então faz o debate nacional, produz uma norma para o Brasil inteiro, mas o cuidado na aplicação do Estado é também muito importante. Então quero mais uma vez cumprimentar e reafirmar meu compromisso com a pequena agricultura, com a agricultura familiar, que é quem sustenta o Espírito Santo, quem sustenta o Brasil, quem gera emprego e traz dignidade para as nossas famílias, que aí sim é o trabalho, vamos chamar assim, quase braçal antigo do nosso homem do campo. Parabéns pelo que vocês representam, pelo que vocês fazem por todos nós, e eu adjusto pela realização dessa sessão dos deputados e deputadas que nos acompanham. Muito obrigado. Passamos a palavra agora ao assessor de rastreabilidade e presidente da Comissão de Rastreabilidade da SEASA, Marcos Antônio Magalhães, pelo tempo estimado de 8 minutos. Se desculpa, tá bom. Bom dia a todos. Sou Marco Magalhães e, como o presidente citou, coordenador, presidente da Comissão de Rastreabilidade. Antes de mais nada, gostaria de fazer uma saudação ao nobre deputado e à sua equipe de deputados, que é de excelente qualidade. É uma satisfação grande poder estar aqui e poder, junto com vocês, estar discutindo, falando sobre esse tema importantíssimo que é a rastreabilidade. Eu trago, antes de mais nada, um abraço presente do presidente da SEASA, Antônio Carlos Sesquim, que encontra-se no momento de férias e não pôde participar, mas mandou um grande abraço ao senhor. A toda a mesa, composta por deputados que eu, inclusive, já conheço há tempo do esporte, porque eu venho de uma área que é o esporte, e já estou há 8 anos na SEASA, então eu tive uma trajetória toda dentro do esporte que me levou até hoje. Justamente como atleta profissional, jogador de futebol profissional, joguei em grandes equipes e direção, fui treinador de várias equipes daqui do Espírito Santo e de fora do Brasil, de fora do estado, e nessa condução a gente aprende muito. Quando eu recebi o convite para vir para o SEASA, há 8 anos atrás, eu justamente pensei, gente, qual seria a contribuição? A contribuição é essa, é poder estar hoje justamente ali trabalhando tecnicamente e
uma coisa que é fundamental, a alimentação de todos. Então, eu coloco isso para vocês e fazendo essa saudação justamente aqui a essa mesa, porque são deputados que vieram também do esporte. A deputada Janete de Sá é desportiva tremenda, jogou junto com o Vila Velha Tritões, quando o Tritões foi campeão brasileiro. O Toninho é espetacular também. O Mazinho também, que como o tio dele, Enivaldo dos Anjos, sempre no esporte também. Então, quer dizer, o deputado Adilson, que abraça essa bandeira. Então, o esporte traz isso. Você consegue se conectar com as pessoas. Isso é importantíssimo. Faço aqui uma saudação a todos vocês que estão dentro desse tema tão importante. Faço uma saudação ao colégio, aos alunos do Marista. O SEASA hoje, nós tivemos essa preocupação e tem um projeto lá que se chama SEASA de Portas Abertas para a Educação e para a Agricultura Familiar, onde as escolas agendam a sua visita ao SEASA e dentro desse agendamento ela consegue conhecer tecnicamente ali como é o SEASA. Eu vou ser bem breve aqui, porque eu acho que o meu colega Luciano Fazolo, o Juliano, a Priscila, eu acho que já passaram tudo que é tecnicamente para vocês. Seria redundante falar sobre rastreabilidade tecnicamente. Então nós vamos mais para o operacional da rastreabilidade, para vocês terem uma noção do que a rastreabilidade faz no seu dia a dia, principalmente lá no SEASA, que é o carro forte da alimentação, né? A SEASA, ela é a casa do produtor, o ideal dela é esse, é ser a casa do produtor e poder ali divulgar tudo que é feito pelos produtores, pelos municípios. Então essa é a importância. Então vamos para o lado do operacional, a gente deixa essa parte técnica, eles já falaram tudo, e nós preparamos ali um negócio rapidinho, que é justamente, eles já citaram, né, o decreto, como é que é, e pode passar, aí são pontos importantíssimo na rastreabilidade lá dentro da SEASA, que é identificar o produtor, identificar o produto dos alimentos e todos os selos da cadeia produtiva, como eles colocaram. Então, tudo isso que eles colocaram é o que nós fazemos lá. Pode ir. São dois tipos de etiqueta que nós usamos lá, intensificamos lá com os produtores a confecção desses selos, essas etiquetas para estarem nas mercadorias. Ali está com QR Code. Agora, como o Luciano Fazolo falou, não há necessidade do QR Code. Quando você negocia com os supermercados, aí existe essa exigência. Quando você exporta a mercadoria, mas ali dentro não há necessidade de ter o QR Code. Pode ser o selo normal. Pode ir, né? Aí são algumas, nós tivemos agora a segunda semana da rastreabilidade, nós temos aqui inclusive o folder que foi distribuído. É importantíssimo essa segunda semana da rastreabilidade, que ali a gente congrega ali está a doutora Sandra Engruber, que o Ministério Público atua permanentemente junto na rastreabilidade. Está justamente o doutor Rodolfo, que é o secretário, o diretor administrativo e financeiro da SEASA. Nós temos o outro diretor administrativo, o outro diretor operacional da SEASA, que é o Cacau Lorenzoni. Ali tem uma foto também, justamente mostrando todos aqueles que participaram. A Renata Brega também, que é da Vigilância Sanitária de Cariacica, está ali usando da sua fala também, como eu usei, como todos que estavam ali. Pode ir, Renan. Aí o Luciano, que participou lá também, o PROCON, que participou, o fundamental, justamente a participação das nossas fiscais. Isso é fundamental, e a Fazenda tinha que estar representada lá. E no final nós tivemos um dos produtores falando em nome dos produtores as suas reivindicações. Depois nós saímos para uma caminhada por dentro de toda a SEASA. Foram
4 dias intensos lá dentro, onde você fazia a visita direto ali a todos eles que estavam ali, e ali tirava dúvidas de todos os produtores. Aí, por determinação do Ministério Público, nós fazemos a abordagem dos caminhões que chegam na Ceasa. É lógico que você não pode pedir para descarregar, então por isso que nós fazemos a abordagem dos caminhões que são abertos. E ali nós orientamos, mostramos a necessidade de vir para a Ceasa. Quando você faz o transporte, o alimento já tem que estar com a etiqueta na sua caixa, identificando o produto. Nós tivemos lá, justamente, nós temos assim, uma vez por mês, a vigilância sanitária vai lá para coletar produtos para análise fora do estado. Esse produto é analisado e o produtor tem toda uma orientação a respeito daquilo que deve ser usado para o produto. Então, é um cuidado que nós temos com eles. Nós temos ali no canto, só um instantinho, nós temos ali na foto menor, na foto maior do lado de lá, justamente você está mostrando a participação do Ministério Público em online, né? Reuniões online. Foi lá, Renan? Aí, justamente, nós recebemos a escola, o pessoal da escola que está aí, é só agendar, nós fazemos essa tour com os alunos da escola, mostramos para ele toda a importância de tudo isso que pode ser aprendido lá com rastreabilidade. Aí são as visitas em loco, nós vamos nas propriedades, visitamos nas propriedades e orientamos o produtor lá como deve ser feito, toda a orientação para ele na propriedade. Pode ir, Ronan? E essa orientação, nós sentamos com ele, explicamos, mostramos tudo, foi a parte de ovos. Nós visitamos granjas e também acompanhamos essa evolução da granja. Justamente para vocês terem uma ideia, tá? Ali no ano de 2024, né? E presidente, o tempo já estourou ali. Pode ter mais 3 minutos, só para concluir? 2 minutos? Bem rapidinho, Ronan. Isso aí é só para vocês terem uma noção, tá? De tudo que nós temos de dados lá, que são dados importantes. Márcio Antônio, eu vou conceder a palavra depois ao Ronan também. Ok. Aí nós mostramos só os principais estados, né? Os países para onde nós exportamos, o que exportamos. Nós temos assim, por isso o nosso carinho todo por granja, que hoje a granja, né, os ovos, hoje nós estamos em primeiro lugar, abaixo de São Paulo foi um período, e hoje justamente o município do presidente da seção aqui, Santa Maria do Jetibá, hoje levou o Espírito Santo para primeiro lugar. E como nós temos a parte de gengibre também, não existe ninguém que exporte mais de gengibre do que nós. Então, quer dizer, esse é um apanhado geral para vocês e o trabalho que a gente procura desenvolver lá com a Comissão de Rastreabilidade. Gente, agradeço a todos de coração, tá? Estamos juntos e sempre fazendo o melhor pela alimentação dos nossos munícipes, de todos que estão aqui. Presidente, a toda a mesa agradeço pelo tempo. Agradecemos também ao Marcos Antônio pela sua explanação. O nosso técnico agrícola e membro da Comissão da Rastreabilidade da Ceasa, o Ronan Souza Ribeiros, ele diz que a fala dele já foi contemplada aqui com a fala do nosso amigo Marcos Antônio. Mas muito obrigado também pela sua presença aqui nessa sessão. Antes de abrir para perguntas, eu vou conceder então a palavra ao nosso presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa Maria de Jetibá, Aguinaldo Andreata, tem 10 minutos para fazer uso dela.
Bom dia a todos, né, e todas. Bom dia, deputado. Acho que cumprimentando nosso querido deputado Adilson Espíndola, né, presidente da comissão, queria que os demais deputados se sentissem cumprimentados, os demais membros da mesa aí, parabenizar pela fala de vocês. Inclusive, lembrei, Luciano, acho que foi 2018, né, a gente visitou Santa Catarina juntos, né, me passou aqui na memória, acho que estava também junto lá na comitiva. Bom, sendo breve, usando os 10 minutos que o deputado nos deu, tentando usá-lo bem usado, quero aqui iniciar a minha fala dando um contexto de que todo agricultor familiar, por menor que seja, ou todo e qualquer produtor rural, maior que seja, ele tem que ter uma foto dessa de sua propriedade, que se chama CAR, Cadastro Ambiental Rural. Aquela foto, ela se origina das primeiras leis que começaram a reger uma propriedade rural no Brasil. Temos ali o primeiro Código Civil Ambiental, foi criado em 1934. Anos e anos depois, 2012, ele foi refeito, né, no Congresso Nacional, trazendo ali centenas de artigos e parágrafos, todas elas regulamentando uma propriedade rural, seja ela pequena, média ou grande. Seguindo também, dentro do Código Civil Ambiental de 2012, foi criado o CAR em 2014. 2019, o CAR, Cadastro Ambiental Rural, se tornou obrigatório em todo o estado do Espírito Santo. E em 2023, a Instrução Normativa 011, de 27 de dezembro de 2023, regulamentou o PRA. Aí eu volto aqui uma imagem que todo produtor rural que estiver presente aqui hoje ou que acompanha a Assembleia Legislativa tem da sua propriedade. Ali fica claro, a área verde mais escura, mais listrada, reserva legal, ou seja, produtor rural pequeno, médio ou grande, por lei, ele tem que deixar 20% da sua propriedade para reflorestamento, mata nativa, recuperação, ou seja, contribui diretamente com o meio ambiente, todos os outros aspectos. Temos ali um pouco menos verde, mata de vegetação nativa média, propriedades que talvez tenham mais de 20% de mata. Temos a área em amarelo, que é todo o espaço onde o agricultor ou a agricultora pode utilizar para fazer o seu trabalho do dia a dia. Temos ali embaixo aquela parte em azul, que é a água, aquela outra parte mais escura ali, que são áreas de preservação permanente consolidadas. E temos ali aquela área listradinha. Acho que todo CAR, seja ele pequeno, médio ou grande, tem aquela área listradinha vermelha, que é aquela última instrução normativa, que é o PRA. Dentro dos próximos anos, todo agricultor e agricultora do Estado vai ter que recompor aquela área com recursos próprios. Tá? Então, assim, são leis que trazem custos para a agricultura, seja ela em qualquer nível de produção. Além dessas leis, a gente ainda tem a lei estadual que estabelece a política de recursos hídricos, né? O Estado do Espírito Santo, em 2019, discutiu ela, muito bem discutida, né, deputado, onde conseguimos avançar na isenção da cobrança da água para a agricultura familiar, todo aquele agricultor, agricultora, né, abaixo de 4 módulos fiscais e que tenha possuidor da CAF. Né? Cadastro da Agricultura Familiar. Temos também, ali agora falando, né, do decreto 4442, de 19 de maio de 2019, que regulamenta a lei que dispõe sobre o uso dos defensivos agrícolas. Né? Aqui foi muito usado o termo agrotóxico, né? Mas depende da classe e do perfil de trabalho das pessoas. Né? Agrotóxicos para defensivos para outros, pesticidas para outras pessoas. Então, o produtor rural que usa bem utilizado, dentro das regras, usando EPIs, dentro da carência, acredito que chamamos de defensivos. Né? E voltamos ali na portaria da SEAG, né, finzinho de 2017, implantada, final do governo Paulo Artung, se não me falha a memória, ex-secretário de Estado Tassiano, que implantou a portaria. Desde então, né, o governo, dentro dos seus órgãos que aqui estiveram falando, vieram trabalhando a portaria da rastreabilidade, e estamos aqui no momento que estamos hoje. Que com isso que a gente vem apresentando, já passando,
deixar claro para vocês que, assim, desde 2018 até hoje, evoluiu-se bastante. E por que a gente trouxe a foto do CAR, aquelas leis todas? Todas aquelas leis para a agricultura, quando o agricultor vai implantar, ele tem um custo. Garanto que qualquer um de vocês aqui gastou para ter o CAR da sua propriedade. Garanto que muitos de vocês aqui que são agricultores ou produtores vão gastar para implantar o PRA, mas são gastos pontuais. Eu gasto uma vez, ou gasto uma vez por ano, ou gasto uma vez a cada 15, 20 anos. A portaria da rastreabilidade, ela traz um custo permanente e efetivo mensal para o agricultor e para a agricultora. A gente está falando de custo financeiro e de tempo, mas tempo hoje é dinheiro, então tudo se torna custo financeiro, principalmente para o agricultor familiar, né? Que tem ali a mão de obra exclusiva da sua família, dos seus entes, colocando um ou outro empregado ali em um período pequeno do ano. Então, assim, resumindo a questão das leis, é deixar claro aqui que a portaria, ela pode muito bem ser evoluída. A gente aqui na nossa fala não quer retirar o direito do consumidor final de saber de onde está vindo o seu produto, até porque o agricultor familiar e o produtor rural também, em algum momento, é consumidor final e quer saber de onde vem aquilo que ele compra e daquilo que ele está consumindo. Mas trazer aqui que ela pode muito bem ser evoluída em vários aspectos. 2018, Luciano, não tinha nota fiscal eletrônica no Estado do Espírito Santo. Eu lembro que uma das dificuldades que se falava é que o governo do Estado não tinha um banco único de dados dos produtores. Hoje já tem. Um outro ponto importante, deputada Adilson, quando se fala em rastreabilidade, Santa Catarina é exemplo, mas temos que lembrar que o exemplo de lá foi o quê? Portaria implantada, sistema de rastreabilidade online gratuito para o produtor rural. Não teve o produtor rural ter que fazer etiqueta na mão, como diz a portaria, não teve o produtor que contratar uma empresa especializada para fazer QR Code. Lá o governo implantou a portaria, automaticamente implantou o sistema online para o agricultor inserir e se aderir com a única despesa exclusiva lá, né, Luciano, que era a impressão da etiqueta. Não teria mais nenhum custo, era só inserir no sistema e estar realizando. Mas o que eu quero dizer aqui em relação a essa parte? Um dos problemas é o custo financeiro e o custo de tempo, que também é dinheiro para todos. A questão de como isso funciona na prática. E eu queria até trazer Magalhães aqui, as CEASAs, às quartas e às quintas-feiras, às 5 horas da manhã, aquele frenesi de produtores carregando caminhão, feirante comprando e tudo. Como que na prática a rastreabilidade funciona naquele momento? Quem aqui frequenta feiras livres, aquele movimento da feira, 6 da manhã ali, todo mundo comprando uma sacola de fruta, uma verdura ali, outra aqui, como que funciona a rastreabilidade ali na prática? Eu acredito que se a grande maioria dos agricultores hoje ainda não faz rastreabilidade, não é porque eles não querem, é porque eles não têm dinheiro ou não têm tempo ou têm dificuldade para exercer a portaria da forma que está. E aí, por final, deputado, mercado de HF. Para quem não sabe, HF, hortifruti. Não adianta a gente discutir a rastreabilidade, como vem sendo discutida desde o final de 2017, se a gente não conscientizar o consumidor final. Ali está bem claro naquela imagem, do lado de cá um tomate padrão de mercado, né, Magalhães? É o mais caro. Do outro lado, o tomate que na maioria das vezes é desperdiçado. Mas se picado numa salada e colocado à mesa, que diferença vamos saber um do outro? E aqui, por último, para ficar mais claro para os senhores. Então, assim, um outro ponto que a gente queria trazer é que já se passou da hora de conscientizar o consumidor final de que verdura é verdura, seja ela grande, média ou pequena. Fruta é fruta, desde que seja grande, média ou pequena. Nós, quando nos transformamos em consumidor final, falo de mim porque eu sou agricultor que produzo e sou consumidor final que compro. A gente tem que parar de comprar com o tamanho e com a beleza das nossas frutas e verduras, e sim focar na sua qualidade. Como eu falei, um tomate daquele ali picado numa salada, se nós não vermos os tamanhos, vão ser tomate com o mesmo sabor e a mesma qualidade. Mas para o produtor que produz, aquele tomate menor ali,
geralmente não é vendido. Quando está aí tomate a 150, 200 reais a caixa, aquele tomate menor sai. Agora, quando o tomate bom está 40 conto a caixa, aquele tomate pequeno ali fica na roça perdido. Então, assim, era essa a essência, era esse recado que eu queria trazer. Repito aqui de novo, parabenizo o deputado Adilson por trazer o assunto. Ele é sensível, ele é difícil de tratar, porque acaba se envolvendo. Não estou acusando ninguém, nem apontando nada, mas muita gente vê mercado na rastreabilidade, um ponto de ganhar dinheiro rastreando produtos dos agricultores e agricultoras. Nosso Espírito Santo é pequeno em extensão territorial, mas é gigantesco na sua produção agrícola. Então, assim, tem gente que olha a rastreabilidade como mercado, talvez por isso que seja um tabu, né? Talvez 2, 3 agricultores reclamam de uma situação, mas tem um atravessador ou um vendedor de rastreabilidade que não gosta e vai inibir aqueles agricultores desse tipo de discussão. Então, trago também essa situação. Seria esse, deputado, que a gente teria para trazer e deixar aqui para todos. Muito obrigado, Agnaldo Andreato, presidente do nosso Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa Maria de Jetibá. Eu pergunto se algum deputado tem alguma pergunta. Algum dos presentes quiserem fazer alguma pergunta em relação ao tema, em relação ao assunto, pode se dirigir àqueles microfones que estão ali no plenário. Queria, então, voltar a palavra aos palestrantes, se algum deles queiram responder ao Aguinaldo ou alguma pergunta. Com a palavra. Só fazer aqui alguns comentários, que eu acho que na minha fala eu acabei não citando, que ao longo da implantação da portaria de 2018 para cá, foram realizadas diversas ações de formação, de capacitação, de divulgação, de informação, né, do conteúdo da portaria, das obrigações, né, que competem ao produtor rural e as informações que competem também aos demais entes da cadeia. E só fazendo aqui também não é exatamente um contraponto, né, mas uma ponderação na fala do Aguinaldo, com relação ao custo, né? Novamente reiterando que a portaria capixaba, ela não trouxe a obrigatoriedade do uso de sistemas informatizados ou não trouxe a obrigatoriedade do uso de etiquetas de algum padrão estabelecido. Fica facultado ao produtor utilizar da forma como ele achar mais conveniente. Agora, concordo plenamente que é realmente um custo, né? Tem uma dificuldade operacional que o produtor precisa dedicar um pouco mais de tempo para atender a essa norma e elaborar essa etiqueta. E aí, com relação à questão operacional, como que funcionaria na prática numa feira livre ou no SEASA, lá no momento que o produtor chega com a sua carga e precisa de fazer a comercialização, é tudo muito rápido, e quem já esteve no SEASA sabe que essa dinâmica é bem complexa, vira um frenesi realmente, né, quando o produtor chega e o consumidor quer comprar e quer comprar rápido, então é tudo muito rápido, muito difícil de parar para fazer algumas questões assim mais burocráticas. Mas vale a gente destacar que a rastreabilidade ela nasce na propriedade. O produtor ele precisa elaborar as etiquetas na propriedade. E aí a própria portaria ela estabelece isso. Aquele produto que sai da propriedade nas caixas, nos sacos, nas embalagens, ele precisa ter as informações da rastreabilidade. Então, naquele momento de descarregamento lá no SEASA, no momento da comercialização, não há uma obrigação ou não há alguma outra atividade operacional adicional ao produtor. Ele simplesmente precisa ter etiqueta. No caso de algum consolidador de lote ou de alguém que vai comprar de vários produtores
produtores e garantir a continuidade da informação, o que ele precisa, eventualmente, é simplesmente resguardar a informação de quem ele está comprando. Talvez tirar a etiqueta de uma caixa e colocar na outra, ou em colocar uma etiqueta adicional. Então, não tem, assim, uma necessidade adicional sobre o ponto de vista operacional na rastreabilidade no momento da comercialização. Então, a gente tem esse detalhe. E tem um outro aspecto que, para mim, é fundamental na portaria. Estou vendo aqui presente o Zé Roberto, que é um engenheiro agrônomo e é membro da Sociedade Espírito Santense dos Engenheiros Agrônomos. A portaria, ela traz um elemento adicional que é muito importante, né? A classe dos engenheiros agrônomos, ela é fundamental para o desenvolvimento do Espírito Santo e trouxe uma contribuição muito grande. E ela é composta por uma enorme maioria de excelentes profissionais, muito bem intencionados. Mas a gente sabe que existe, né, principalmente para a realidade do pequeno produtor rural, existe muitos que não têm acesso à assistência técnica e extensão rural. E muitos deles acabam recorrendo, muitas vezes, ao vendedor do veneno, ou vendedor lá das lojas de produtos agropecuários, para ter uma orientação. E, em alguns casos, como eu falei, a enorme maioria é de profissionais muito sérios e muito comprometidos com o produtor, mas existem alguns casos que o vendedor vende aquilo que é mais interessante economicamente para ele do que interessante para o produtor. Então, até a portaria, até antes da portaria, esse tipo de prática se tornava invisível. Hoje em dia, com a portaria, aquele produto que for identificado, algum produto inadequado, algum produto utilizado acima do limite permitido por lei, com a portaria é possível chegar até o produtor e, com as informações da rastreabilidade, a nota fiscal e o receituário agronômico, é possível chegar ao profissional que indicou aquele manejo. E o produto agrotóxico no Brasil, ele não é proibido, mas ele é regulamentado e é restrito. Você não chega numa loja de produto agropecuário e compra o veneno. Você precisa de uma receita agronômica. Você precisa de alguém que receite aquilo. Então, é importante que esses profissionais eles sejam responsabilizados também por aquilo que estão por aquilo que eles estão receitando. E só para concluir, Ignaldo, acho que você trouxe um elemento fundamental na sua fala, que é a necessidade de aperfeiçoamento da portaria. A norma foi criada lá em 2017, né, na verdade em 2016 e 2017, né, que a comissão trabalhou a elaboração. Como eu falei, foi composta por vários representantes, né, da sociedade civil, representantes do governo, IDAF esteve presente, a FETAS, a FAS, né, movimentos, né, estiveram presentes na comissão que elaborou a portaria, e naquele momento a gente tentou fazer ela da forma mais simples possível para trazer o mínimo de obrigações para o produtor. Mas de 2017 para cá o cenário mudou muito. As coisas aperfeiçoaram e é a necessidade de a gente aperfeiçoar a portaria, sim, e a gente está inteiramente à disposição. O Juliano citou aqui a doutora Sandra Lengruber, que é a promotora responsável por todo o início do processo. Ela tem se mostrado, e todos os órgãos que trabalham a implementação da portaria, acredito que posso falar em nome de todos, estamos inteiramente à disposição para aperfeiçoar, para discutir, para evoluir, né, para tornar a realidade do produtor rural, no que se refere à implementação da portaria, o mais tranquila possível. A gente está à disposição. A minha pergunta vai para o Marcos Antônio ou para o próprio Luciano. Qual a dificuldade dos nossos produtores rurais? Pelo que eu vejo, a maior dificuldade é justamente etiquetar os seus produtos que são comercializados lá na Ceasa. Por quê? Porque muitas vezes
Alguns dos nossos produtores nem internet têm suas propriedades, então eles têm essa dificuldade. E quando eles chegam na Ceasa para comercializar seus produtos, mediante uma nota fiscal de produtor rural, o próprio produtor rural lá comercializando seus produtos, se não há como ter uma ajuda de uma equipe lá da Ceasa, por exemplo, eles produzir essa etiqueta e etiquetar os produtos que o produtor está comercializando. Presidente, é muito boa a sua colocação, sua pergunta, que vai servir até para que todos possam entender, né? Que o Ceasa é um órgão que compete a ele fiscalizar e orientar. E nós fazemos isso intensamente, presidente. O Ceasa disponibilizou lá, Santa Maria do Jetibá mesmo, tem uma sala lá dentro da Ceasa para atender os produtores de Santa Maria do Jetibá que precisem de algum suporte. Nós temos a gerência de mercado que dá todo o suporte. É lógico que existe essa dificuldade que o presidente colocou, sem dúvida nenhuma. É difícil, às vezes, você estar dentro da sua propriedade. Nós vamos lá na propriedade e vemos a realidade deles. É difícil, às vezes, eles conseguirem se conectar. É difícil a internet. Então, o Ceasa, ele procura de todas as maneiras estar acolhendo o produtor para que ele possa, justamente, estar fazendo a sua rastreabilidade. Nós orientamos que, às vezes, se cria um mito que o produtor vai gastar para fazer a rastreabilidade. E não existe essa condição, foi colocado aqui às vezes, até vem um comércio por trás para etiquetar, para conseguir algumas coisas, mas você pode fazer isso lá dentro de uma maneira mais prática. É o que eu falei, inclusive, aqui com o Ignaldo. Nós temos hoje, o Espírito Santo, presidente, está bem à frente de outros estados em relação à rastreabilidade, pelo incrível que pareça. Nós visitamos outros Ceasas e em outros Ceasas a rastreabilidade não tem aqui o suporte que o Espírito Santo tem. É lógico, como o Luciano colocou, a doutora Sandra Lendengruber, que é promotora de justiça aqui do estado, ela dá todo esse suporte, a presidente da FEICIAT, que é o fórum que cuida disso. Então, quer dizer, nós temos aqui uma demanda enorme. Por isso que nós temos esse projeto, Ceasa de Portas Abertas para a Agricultura e para a Educação, onde nós recebemos os estudantes e procuramos mostrar para eles, eu volto a frisar, sai do lado técnico e vem para o lado prático. Dentro da prática, nós colocamos para ele, para você consumir um produto, é muito fácil, de acordo com a sua visão para isso. Nós temos já o nosso jeito, a nossa educação. Eu sinto sempre, até isso, peço licença, tá, deputada? Primeira coisa que a gente tem é uma atração visual, né? Eu acho que ninguém aqui namora uma pessoa, casa com uma pessoa, conhece uma pessoa e se envolve logo pelo intelectual dela. Vai o visual que chama. Isso que nós colocamos para os alunos, para que eles não se deixem contaminar por isso, que você chega numa feira, você chega no supermercado, aquilo que está mais bonito te chama a atenção e você acaba usando aquilo, e aquilo acaba te consumindo, acaba te fazendo mal, porque vocês sabem que hoje, para deixar um produto bonito, ele vem da terra, não é isso, Aguinaldo? Então, para você deixar ele bonito, você tem que encerar, tem que lavar, tem que fazer uma série de coisas que acaba tendo uma camada de intoxicação. Então, era isso que eu queria colocar, presidente. O Ceasa está lutando para atender aquilo que o produtor precisa. Deixa eu só complementar as palavras do Marcos. O Marcos citou, durante a apresentação dele, a realização da segunda semana da rastreabilidade no Ceasa. Então, nós tivemos aqui no início de junho, né, presentes na Ceasa um número grande de profissionais da vigilância sanitária, do PROCON, né, de órgãos do governo, presentes no Ceasa, né, numa ação de formação que aconteceu na quinta-feira e em ações ostensivas de orientação que aconteceu ao longo da semana. O Marcos até apresentou algumas
algumas fotos. Então, vários grupos de servidores percorreram as dependências do SEASA, conversando com produtores, conversando com comerciantes, identificando oportunidades de melhoria da portaria. E uma das questões, deputado, foi exatamente levantadas, uma das demandas apresentadas pelos produtores, que é com quem a gente conversou, foi exatamente da necessidade de ter nas dependências do SEASA uma estrutura que pudesse dar esse suporte ao produtor rural, né, de emissão das etiquetas e etc. E a gente, como eu falei, nós órgãos responsáveis pela implementação da portaria, nós estamos inteiramente à disposição e abertos para essas sugestões, inclusive já estamos discutindo e debatendo possibilidades e formas de criar essa estrutura, né, no âmbito do SEASA. O Marcos conhece muito melhor e vive a realidade no dia a dia, sabe que existem algumas dificuldades e algumas limitações operacionais, mas a gente está discutindo isso e gostaríamos e queremos que a adequação do produtor ela aconteça da melhor forma possível. Presidente, se me permite, o SEASA já disponibiliza isso, tá? Esse serviço ao produtor tem a sala, até citei Santa Maria do Jetibá, tem uma sala especial para ela. E não só Santa Maria do Jetibá, como Santa Leopoldina, como os produtores, em geral, a gerência de mercado é a casa do produtor. Agora, Luciano, não tem como você pegar o produtor e levar a força lá. Você oferece o serviço está à disposição de todos os produtores. Basta eles irem lá, que o SEASA já disponibiliza isso. Faz, inclusive, presidente, aquela aplicativo, baixa aplicativo no celular, que às vezes é uma coisa que o produtor não consegue, baixar um aplicativo no celular dele. E o SEASA baixa esse aplicativo. Aguinaldo. Aqui, ó. Depois disso, aqui. Deputado, só complementando o que o Luciano falou e o Magalhães, só dar um exemplo. A gente participou do projeto Nota Fiscal Eletrônica, não tem o aplicativo Nota Fiscal Fácil. A gente foi participante, um dos produtores rurais no plano piloto, na implementação do Nota Fiscal Fácil aqui no estado do Espírito Santo. E aí a gente teve acesso a alguns profissionais da Secfaz que trabalharam na época, né, no melhoramento do aplicativo e implantação aqui no Espírito Santo. E aí, assim, dentro dessas conversas, recentemente, nessa questão da etiquetagem que o Luciano falou, isso é categórico, o deputado também trouxe aí, que é uma das maiores dificuldades para os agricultores, a possibilidade dentro da emissão da nota fiscal, Luciano, no momento que o agricultor emite a nota fiscal do seu produto, já gerar um segundo arquivo que seja a etiqueta para poder ser impresso e colocado nas caixas. Seria um avanço, assim, a passos largos para a agricultura aqui do Espírito Santo, e fica na palma da mão, que eu acho que é um caminho que o governo do estado está seguindo, né? O cidadão ter tudo na sua palma, da sua mão ali, tudo online. Eu já vou encerrar essa reunião, agradecer pela presença de todos, agradecer por todos os palestrantes, um debate muito bacana. E assim, eu vou ser repetitivo aqui. A maior dificuldade que os nossos produtores têm é de etiquetar os seus produtos. Então, se esse serviço já está sendo ofertado na SEASA, meus parabéns, nós vamos dar publicidade a isso, para que eles procurem esse setor. E se não tiver, inclusive, eu quero me colocar à disposição, e inclusive através de recursos financeiros, através das nossas emendas parlamentares individuais. Se a SEASA tiver qualquer dificuldade de comprar qualquer equipamento que seja, vocês podem me mandar um ofício que eu vou colocar no orçamento do Estado, para que no ano que vem vocês possam receber qualquer tipo de equipamento que vocês precisarem para a gente auxiliar os nossos produtores rurais. Então, eu acho que quando estiver essa ajuda, nós não vamos ter nenhum problema, porque todo produtor rural tem o seu bloco de produtor rural. Inclusive, é um documento importantíssimo para que os nossos produtores rurais possam se aposentar. Assim
assim quando eles estiverem a idade exigida por lei. Então, mediante desse bloco de produtor, que o produtor vai lá comercializar na SEASA, eu não vejo nenhum problema de etiquetar os produtos. Só volto a dizer a dificuldade que os nossos produtores têm, até porque muitos deles sequer têm internet em suas propriedades rurais. Me coloco aqui mais uma vez à disposição para que a gente possa fazer, inclusive, uma reunião lá na SEASA, e os recursos financeiros que vocês precisarem para auxiliar ainda mais os nossos produtores rurais, nós vamos estar colocando à disposição da SEASA para auxiliar nossos produtores. Eu acho que a Janete também concorda com essa fala e também ela dará uma contribuição financeira para ajudar os nossos produtores rurais. Estado, né? Contribuição não é pequena, não. Nós temos que ir para cima do Estado para poder ajudar os nossos produtores, não é isso? Porque nossas emendas são muito pequenas, então, assim, tem que ser um volume legal e a gente fazendo um esforço conjunto aqui pela comissão, deputado Adilson, é possível a gente dar um reforço considerável. Nosso papel é estar ao lado do produtor rural, ouvir suas dificuldades, buscar soluções que sejam justas e viáveis. Defendemos, sim, a rastreabilidade. No entanto, acima de tudo, queremos que ela seja colocada em prática de forma menos burocrática. É importante também dar o devido suporte técnico para quem está lá no campo produzindo com muito esforço. Não podemos permitir que normas importantes se tornem barreiras para quem garante o alimento na nossa mesa. O caminho é esse: parceria, orientação e simplificação. Foi isso que buscamos fazer nessa reunião. Meus agradecimentos a todos os senhores por estarem aqui para discutir esse assunto tão importante. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião e convido a todos para a sessão solene em homenagem ao Dia do Agricultor, proposta por esta comissão, que será realizada nesse plenário no dia 16 de julho, às 15 horas. Na ocasião, os homenageados receberão a comenda do mérito agrícola. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Vielen Dank, Ein Wiedersehen.